Uma das primeiras coisas que estudamos em publicidade é a semiótica, que basicamente são códigos de linguagens. Esses códigos muitas vezes são utilizados como forma de comunicar. Um exemplo que eu posso dar isso, por exemplo, são nos anos 90. Era muito comum as pessoas escutarem a rádio. E a rádio muitas vezes fazia propaganda com som de passos e som de sinos, por exemplo. Porém, como podemos dizer, o sino e o passo não estava diante de você, mas você escutava. Você sabe que era som de passos e som de pinos através de códigos sonoros. Ou seja, você já sabe, você já escutou alguma vez um sino e passos. Então, ao escutar isso na rádio, você já consegue assemelhar que eles estão tentando passar a mensagem de sino e passos, né? Como um outro exemplo que eu posso tentar dar para ficar mais simples, vamos pegar um meme. Sempre quando tem um meme de duas pessoas brigando, é comum alguém colocar na edição aquele som do Saiyajin. Aquele som que faz o psh, né? Aquele zumbido que todo mundo conhece, né? O Dragon Ball Z foi um anime muito popular no mundo inteiro. Então é comum que quando tem algum meme de duas pessoas brigando, um editor colocar aquele zumbido de transformação. Quem assiste Dragon Ball sabe muito bem, até quem não assiste reconhece esse som. Então, através do som, daquele som de zumbido de transformação, você já consegue entender que a pessoa quis brincar com Dragon Ball, quis fazer, por exemplo, aquele meme das duas pessoas brigando na rua, por exemplo, ele quis transformar aquilo em uma cena de Dragon Ball. E uma forma que ele utilizou foi esse som de transformação. O que eu estou querendo dizer é que quando a gente estuda comunicação, como publicidade foi o meu caso, você estuda vários códigos de linguagens, sejam sonoros, sejam de literaturas ou de fonemas, que são as palavras no caso. Então você capta esses códigos e você consegue entender. Por exemplo, até dá até para você pegar uma propaganda que a Doritos fez, uma propaganda japonesa, que ela nem precisou traduzir. Ela fez um teste e ela nem traduziu. Era uma propaganda japonesa e, e ela nem chegou a traduzir. De uma garota que estava andando na rua, aí ela encontrou um tipo de um inimigo, ela falava tudo em japonês, mas ao tirar o Doritos, ela comia o Doritos e se transformava em uma super-heroína. E só falando em japonês, ou seja, você nem precisa entender o idioma japonês, que você já sabia que é, era uma alusão, uma simetria aos animes, né? Então o Doritos fez uma propaganda baseada em anime sem ao menos precisar traduzir, nem legendou. Aquilo já foi o suficiente para quem está assistindo entender. Ou seja, essa é a importância dos códigos de linguagem. Nós utilizamos muito os códigos para podermos comunicar. E a nossa comunidade aqui tem dezenas de códigos. E são códigos que não estão como a gente pode dizer, elas não foram para o dicionário, né? Elas não foram patenteadas, mas nós temos diversos códigos aqui, como por exemplo o SHED. O SHED é um estereótipo, o beta é um estereótipo, a Stacy é um estereótipo. Então, mesmo que não esteja no dicionário essas palavras são códigos nossos, da nossa comunidade. Ou seja, veja só que engraçado, a nossa comunidade ainda criou códigos e esses códigos saíram até da bolha. Né? Não sei se vocês perceberam, mas aquela propaganda do Burger King lá daquele beta da montanha, não foi à toa que eles falaram esse é o Betinho, né? Eles queriam fazer um trocadilho de palavras com beta. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante aqui no Brasil, porque apesar do Brasil ser péssimo em tudo, o Brasil é péssimo em tudo, mas tem uma coisa que o Brasil é melhor que todo mundo, ninguém supera o Brasil, que são na propaganda. O Brasil, ele é referência, os publicitários brasileiros são os mais premiados do mundo inteiro. Inclusive, o Brasil tem as melhores agências de publicidade do mundo. A W Macan é uma agência de publicidade brasileira e é praticamente a maior do mundo. Né? Aquelas propagandas do Bombril, que foi feito pelo Washington Oliveto, que ele é o publicitário
mais bem renomado do mundo e é brasileiro. Então, por mais que o Brasil seja péssimo em tudo, algumas coisas o Brasil é bom. E na publicidade o Brasil é excelente. As propagandas brasileiras são muito bem são bem premiadas, né? Elas têm críticas muito positivas. E isso é porque o português brasileiro é possível você criar vários trocadilhos de palavras com o português brasileiro. Né? Então, o nosso idioma, o nosso português brasileiro, ele é extremamente rico, ele é muito rico, o nosso idioma. E é um código. O português brasileiro, ele é um código, assim como o inglês também é um código. Se você chegar com o seu idioma português em um país que não fala português, você não está falando com o código do outro país. Né? Então, o idioma, ele é um código. Né? Resumindo tudo, estou falando sobre os códigos de linguagem. Então, perceba que a nossa comunidade aqui tem nossos códigos, os otakus têm os códigos deles, né? E os otakus, como por exemplo, falar, o meu chakra tá forte hoje, só um otaku vai entender outro otaku. Né? Então, por quê? Porque eles estão se comunicando com código. Se você chega e fala para uma pessoa, para um pagodeiro sobre chakra, sobre genjutsu, ele não vai entender nada. Da mesma forma que um pagodeiro, no meio de otakus, vai falar sobre o pagode dele, sobre as gírias deles e não vamos entender. Então, basicamente é isso que eu quero falar. Códigos, né? Códigos de linguagem. O código é um entender um outro, é um falar a língua do outro. E por mais que o idioma, os termos, os dialetos, as gírias sejam códigos de linguagem, a sonoridade ela tem um código muito universal. Né? Então, por exemplo, o Windows ele, quando ele tem um erro, o som é grave, faz tan-tan, né? Aquele erro de som grave, e é universal. Por quê? Porque esse tipo de sonoridade já é um código negativo, ele está falando não, né? Ele está falando não, vamos dizer assim. Aí quando ele faz quando você faz algo que é permitido, que é positivo, ele faz outro som, ele faz plim, né? Que é o som de sim. Né? Então é isso que eu quero dizer para vocês sobre os códigos de linguagem. Né? Em publicidade nós estudamos muito isso, os códigos de linguagem. E por que eu estou falando isso tudo? Eu acho que se você escutou até aqui, você já captou o que eu quero dizer sobre código de linguagem. Eu estou dizendo sobre o código, né? Eu estou falando, acho que você já entendeu que se você vai fazer um meme de luta e faz um efeito de Super Saiyajin, a pessoa, para poder saber que é uma sátira de Dragon Ball, a pessoa tem que conhecer aquele som de Saiyajin. Uma pessoa que nunca escutou esse zumbido de transformação, ela nunca vai entender isso, ela não sabe o que é. Ela vai assistir, mas não vai entender, entendeu? Então, por isso que quando você vai se comunicar com alguém, a pessoa tem que entender o que você está falando. Né? Então, isso é o código de linguagem. Só que um dos códigos que é mais universais são os sons sonoros. Os sonoros é as cores. As cores e os sons, elas possuem muito código, elas possuem comunicações mais universais. E às vezes a cor nem tanto, tá? Porque o branco no Japão, por exemplo, é luto. Né? A cor branca no Japão é luto. E aqui no Ocidente, a cor preta que é luto. Então, às vezes, a cor, a visualização, ela pode mudar de uma cultura para outra. Mas, geralmente, os códigos sonoros são mais universais. Né? Você sabe quando é um sim ou não, mas pelos sons. Mas, volto a repetir que de cultura para cultura, certas coisas mudam. Tá, eu falei sobre isso tudo porque eu espero que vocês já tenham entendido o que eu quis dizer sobre códigos, né? Códigos é um entender um outro. E pegando isso tudo, o Coruja, né, fez um excelente trabalho aí. Né? O Coruja falou sobre esses 3 tipos de pessoas, né, que são os normies, os esquizoides e os psicopatas. E analisando bem o que o Coruja falou, e o Lion também fez um excelente trabalho em expandir o que ele falou também, eu consegui entender 100% o que o Coruja disse. Eu acho esses vídeos que o Coruja traz
Esse tipo de vídeo eu acho muito bom, né? Esses documentários que o Coruja traz, eu gosto pra caramba. Então, ao assistir esses vídeos do Coruja, dele falando sobre os esquizoides, psicopatas e os normes, eu acabei percebendo que existia um código também, né? Eu, como sou publicitário e estudo muito linguagem, acabei percebendo que existe um tipo de código entre esses três, entre o norme, psicopata e o esquizoide, né? Então, deu para perceber que além dessa subcultura, ou seja, a nossa comunidade já é uma subcultura, e além da nossa subcultura existe mais subcultura ainda. Isso que eu acho bem interessante da nossa comunidade. Por mais aí que tá tendo um caça aos bruxos, né? Eu vou explicar ao decorrer do vídeo como isso até que é bom, até que é bom, é divertido, mas fiquem até o final do vídeo que a gente vai entender isso aí. Então, voltando ao que o Coruja trouxe, esse negócio de esquizoide, psicopata e normes, né? Eu acabei percebendo que existe também um tipo de código de linguagem entre os três, certo? O norme entende o norme. Chega a ser engraçado, mas é isso. O norme entende o norme. O psicopata pode entender o psicopata, só que às vezes eu acho que psicopata para psicopata existe divergência entre os dois, né? Quando um encontra o outro, pode ter mais divergência, porque um pode se sentir ameaçado, né? Dois psicopatas no mesmo ambiente, eles podem se sentir ameaçados. Um pode olhar pro outro e falar, esse cara aqui tá querendo invadir meu território, sou eu que mando aqui. E é exatamente do jeito que o Coruja falou, os psicopatas mandam nos normes, né? E os nomes, como não entendem o que estão acontecendo, são os bois de manada. E os psicopatas, quando encontram esquizoide, também se sente ameaçado, né? Falando, esse cara não tá entrando pro meu pasto. É bem assim que está acontecendo, né? O psicopata vê os dois. Aí o psicopata vê, tem um outro psicopata, aí ele se sente ameaçado. Aí tem um nome, que apesar de não ser uma ameaça para ele, o nome não, o esquizoide. Aí ele vê também o esquizoide. Ele vê que o esquizoide, apesar de não ser uma ameaça direta, pode ser uma ameaça indireta. Porque o nome entende o psicopata e sabe que ele vai ser usado. Né? Então, o Coruja explicou muito bem isso. Né? Então, vamos dizer que tem esses três personagens e esses três seres, eles têm um código de linguagem deles. Né? Então, um entende o outro. Né, eles se entendem, então vamos dizer que tem tipo uma cadeia alimentar. Tem um esquizoide que consegue sair disso tudo, e tem um psicopata que manda em tudo, mas quando ele encontra outro psicopata, ele já vê como inimigo, já sente que alguém vai invadir o território dele. É igual você colocar duas digníssimas com ególatras, né? Que tem bastante digníssima psicopata. Então, quando tem duas digníssimas psicopatas, aquelas ali se matam, cara. Se matam, é só você fazer o teste. Uma vai querer vai querer assim, vai ser Goku contra Freeza, você colocar duas digníssimas psicopatas, né? Aí tem os esquizoides e os normes, né? Então, por que eu tô falando isso tudo, né? Eu acho que eu não preciso explicar sobre esse negócio de norme, psicopata e esquizoide, porque o Coruja fez um excelente trabalho explicando isso e o Lion expandiu ainda mais, né? Então é impossível você não entender isso com a explicação desses dois. Os dois fizeram explicações assim fenomenais, não tem como você não entender. Entendeu? Eu sei que muita gente fala, Formiga, você é repetitivo. Eu sou assim, gente, porque eu sou publicitário e eu entendo que muitas vezes brasileiro não entende de primeira. Você tem que repetir, repetir, repetir. Demora para entrar na cabeça dele. Então foi uma habilidade que eu já comecei a pegar, né? Porque eu dou mentoria, eu trabalhei em agência, né? Eu faço site, então eu tenho todas as técnicas para comunicar. E eu já sei que E eu já sei perfeitamente que um brasileiro não entende em uma frase. Você tem que repetir, repetir, repetir até entrar. Tem que repetir 10 vezes para entrar na cabeça dele. Entendeu? Porque eu já sei, gente. Eu sei como é que é. Eu sei como é que é. Então, sobre esses três personagens, eu não preciso falar. Sobre o nome, psicopata e esquizoide. Então, a gente já sabe que a sociedade, a base é feita de normes que têm a vida normal, que não entende, né, não tem
não tem discernimento próprio, é pau mandado, né? Não tem nem mesmo opinião própria, concorda com tudo que a sociedade impõe. Então, o norme, ele é o base, ele é o comum. Aí tem os psicopatas, que geralmente são os jornalistas, são digníssimas egocêntricas, entendeu? São aquelas que sempre quer estar em cima de todo mundo, porque apesar do Coruja falar que sim, a maioria das digníssimas são normes, elas são, mas ele também falou, elas puxam um pouco para psicopatia, e puxam sim, né? Porque elas sempre se acham o centro da atenção, sempre acham que homem tem que fazer tudo que elas querem, então elas são de normes e tem um pouco pro lado mais de psicopatia também, né? Então, como os nomes são a maioria, aí tem os psicopatas que mandam neles, né? Que são os caras lá que ficam observando em cima da torre, né? Que geralmente são os jornalistas que fazem muito experimentos sociais, né? Essa lei da Miso aí é um tipo de experimento social que eles estão fazendo. Essa lei da Miso é um experimento social que eles estão fazendo. Essa pensão socioafetiva foi um experimento social que fizeram, e isso em publicidade a gente estuda bastante também. Em publicidade, né, geralmente você faz testes com código de linguagem para ver o que é aceito e o que não é aceito. Você usa certos tipos de palavras, né? Então, a pensão socioafetiva, quando ela chegou, de início, assim, ninguém deu tanta importância, aí depois a lei foi passada, aí quando a lei entrou em rigor, quando entrou na sociedade com tudo, quando começou a realmente surgir o efeito, aí que os psicopatas, né, os burocratas começaram a ver o efeito que essa lei causou, né? Então, vamos dizer que os psicopatas, eles fazem muitos testes, né? Tudo isso que está acontecendo é teste. Ninguém está fazendo mais por poder. Vocês acham lá que o partido do PSOL, quem foi estudar o PSOL, cara, o PSOL começou com 4 pessoas. Olha o que o PSOL fez. Olha o que o partido do PSOL conseguiu fazer, cara. Tudo isso de woke, tudo isso de mimimismo foi o pessoal que fez, não foi o PT, não foi o PT. O PT tá no poder há muito tempo e o PT nunca tocou nesses assuntos. O PT só começou a aderir a essas coisas quando o pessoal se juntou a eles e o pessoal falou, vamos fazer isso aqui. O que o pessoal faz? O pessoal, eles usam táticas muito boas. Entendeu? Eu odeio, todo mundo aqui odeia esse partido, mas a gente tem que observar que eles usaram táticas boas, entendeu? E uma das táticas que eles foi o quê? Foi falar que tem preconceito contra o homossexual, foi falar que tem preconceito contra isso, contra aquilo, aí abriu cota, abriu isso, foi tudo fazendo, não por justiça, eles fizeram tudo isso por experimento social. Tudo isso foi um experimento para ver até onde a coisa vai. E nós estamos vendo até onde a coisa está indo. Olha onde a coisa chegou. Então isso tudo foi um experimento social do PSOL. E o PSOL, sim, o partido do PSOL só tem psicopata. Tem tanto psicopata que o PT assim, concordou com tudo que eles falaram, né? Muitas vezes o PT nem concordava tudo. Claro, eu também odeio o PT, gente, não vem me levar a mal. Eu sei que tem gente de QI baixo aí que deve estar você está defendendo. Não estou defendendo o PT. O que eu estou falando é que toda essa agenda woke que veio do Brasil foi o PSOL que fez com 4 pessoas. O PSOL só tinha 4 pessoas. Olha o que o PSOL fez, é isso que eu quero que vocês entendam. E o pessoal se juntou ao PT, o pessoal fez todo um esquema para as coisas que estão acontecendo agora chegar onde chegaram. Então, tudo isso que a gente está vendo foram os psicopatas do pessoal que fizeram. E todo o nome caiu em cima. E o que foi que o pessoal muitas vezes usou? Usou narrativa, foi falar que, né, por exemplo, vamos pegar essa lei da Miso. A lei da Miso, eles estão querendo o quê? Estão querendo censurar várias coisas e com aquela desculpa, estamos defendendo as digníssimas. Né? Então, o que eles fazem? Eles censuram as coisas usando digníssima como argumento. O argumento deles é defender digníssima, só que na verdade eles não estão fazendo isso, eles estão censurando. E se vocês forem ver, tem diversos canais no YouTube aí que já perderam monetização. Tem muito aí, hoje mesmo eu fui acessar o YouTube aí, eu vi um monte de canal aí reclamando. Tem o Impacto Reddit, que eu gosto, que é um canal de relato muito bom.
ele falou, perdi a monetização. Então tem muito canal perdendo monetização, muito por causa desse negócio de miso, né? Eles estão encarando muita coisa como miso. Ou seja, você impede as pessoas de fazer as coisas dizendo que está protegendo digníssimas. É uma tática muito boa do pessoal, entendeu? O pessoal, com sua psicopatia, usa isso para fazer experimento. Aí a outra lei é o quê? Lei Felca. Lei Felca, mesma coisa. Eles censuram várias coisas, impedem várias coisas de acontecer. Aí fala, igual a inteligência artificial, né? Muita gente usava a inteligência artificial. As inteligências artificiais estão totalmente censuradas. Censurada, por quê? A inteligência artificial, ela era uma ameaça contra o sistema. Ela era uma ameaça contra o sistema, da mesma forma que o Bitcoin é. Aí, só que o que eles fizeram? Eles censuraram as IA com o argumento de que está protegendo criança. Só que não, na verdade, eles estão censurando tudo. Né? Então tem muita coisa que está censurada. Psicopatia desses partidos aí, como o PSOL, entendeu? Então, vamos lá. PSOL, psicopatas. Normes, vamos lá. PSOL são os psicopatas, os normes são os telespectadores da Rede Globo. Então, vamos lá. Nossa escalinha aí do Coruja, tá? Esse estudo que o Coruja fez. Então, vamos lá. Normes, telespectadores da Rede Globo, que são a maioria, o pessoal que assiste Big Brother, o pessoal que tá assistindo novela de fruta aí, que essa novela de fruta é uma outra coisa que tá deixando a Rede Globo. Cara, outra notícia boa aí, pessoal, acho que a Rede Globo vai deixar a gente em paz um pouco, porque a Rede Globo encontrou um novo inimigo, que é as novelinhas de fruta. Essas novelinhas de fruta aí fez a Rede Globo perder muita audiência, agora eles estão indo lá atrás e estão querendo o quê? Censurar a IA que fazia essa... É só vocês verem, a Rede Globo tá querendo fechar essa IA aí, que é o Grok com uma outra aí. Você usa o Grok e usa uma outra IA, e ela faz essa animação aí. Então a Rede Globo já tá querendo atacar essa IA para impedir o pessoal de usar, por quê? Que é uma ameaça a eles agora. Agora a Rede Globo vai deixar a gente um pouquinho em paz, e vai agora perseguir agora essas IA, que é isso que a Rede Globo tá fazendo. Então, voltando. Psicopatas, PSOL e Rede Globo. Normes, telespectadores da Rede Globo, os que assistem Big Brother e os que ficam assistindo novelinhas de fruta, ficam assistindo Kéfera, essas coisas. Esses são os normes, né? Os assuntos deles sempre são aqueles assuntos idiota. Sempre são aqueles assuntos idiota. Você viu o que aconteceu na vida de fulano, na vida de ciclanos, tal ciclano foi preso, né? Aquela vida de famoso que eu detesto, que nunca tive menor interesse em ver essas coisas, mas é assunto de norme. É assunto de norme. Aí os esquizoides somos nós. Nós aqui somos os esquizoides, né? Aí beleza, já falei isso tudo, mas na verdade o que eu tava querendo falar, eu tive que fazer toda essa abordagem, que eu espero que vocês tenham entendido, eu espero mesmo, eu tô fazendo de tudo para que vocês entendam, hein? Aí agora, eu quero falar sobre um desenho, tá? Que é o South Park. South Park, ele é um exemplo de desenho feito para esquizoide, mas que ele acaba sendo apreciado pela massa. Ou seja, apesar dele ele tem códigos de linguagem, o South Park ele é um desenho cheio de código de linguagem para esquizoide, mas que o nome assiste e acha engraçado. Então, é incrível como o South Park é feito. Eu sempre achei aquele desenho, o South Park, ele é incrível. As pessoas que me conhecem falam, cara, eu não sei como você adora esse South Park, né? Muita gente fala pra mim, como é que você pode gostar tanto? Assim, tem gente que fala, eu gosto desse desenho, mas eu não entendo por que você idolatra ele, né? Você idolatra o South Park, muita gente fala isso pra mim, né? Tem gente que gosta do desenho, mas não entende por que eu idolatro. E eu vou explicar aqui pra vocês o porquê eu idolatro o South Park, porque o South Park é um desenho de esquizoide que acaba atraindo os normes. É incrível. É incrível. Assim, esse vídeo do Coruja me fez ver o porquê eu amo o South Park e porque eu só conheci 3 pessoas que entenderam esse desenho da minha vida inteira. Então, acabei percebendo que nós, que somos esquizoides, somos um número bem pequeno, cara. Nós somos um número bem pequeno, pois são diversos fatores que levam a gente até ter esse tipo de compreensão que a gente tem, né? Então, vamos dizer que por que eu amo tanto o South Park, né? Eu vou tentar não... Esse vídeo pode ficar bem longo, mas vamos lá.
Se bem que vocês gostam de vídeo longo, mas tudo bem. Vamos lá. Eu faço pra vocês. Eu não tô correndo atrás de monetização aqui mesmo. Tem um monte de produtor que tá deixando aí as coisas porque perderam a monetização. Eu não. Eu tô fazendo isso aqui porque gosto e porque eu quero informar vocês, né? Então vamos lá. Cara, o South Park, tá? Eu sempre assisti South Park, né? E sempre gostei. Até que, assim, né? Quando a gente é muito novo, a gente vai dando risada do South Park pelas piadinhas. Aí a gente vai ficando mais velho. Uma vez eu assisti South Park e me deu até medo, né? Eu até me assustei. Aí eu até pensei assim, meu, como eles têm coragem de mostrar uma coisa dessa? Mas aí eu comecei a entender, eles mostram isso porque ninguém entende. Aí o que que o South Park quer fazer? O South Park ele quer passar uma mensagem para quem entende. Então o esquizoide ele entende o que o South Park está falando. Só que o Norm não entende. O Norm não vai entender. Ele vai assistir South Park e vai achar apenas engraçado, mas ele não vai entender o que o South Park está querendo dizer. Entendeu? E é por isso que muitas vezes eu sempre me perguntei, eu sempre assisti alguns episódios de South Park e pensei assim, cara, como esses caras não são presos, né? Porque o que eles falam ali, cara, eles mostram coisa absurda, mas eu comecei a perceber, ninguém entende, por isso que não empreendem eles. Por isso que não prendem os criadores do South Park, cara. Assim, Aí você começa a perceber que, assim, o South Park, ele separa as pessoas. Ele é um exemplo que serve para separar as pessoas. Então, e não é de hoje, tá? Não é por causa desse vídeo do Coruja, não. Bem antes, eu já separava a minha amizade em 4 etapas. Eu separava assim, quem entende South Park é meu amigo. Quem só assiste, só dá para mim falar oi, tchau. Quem detesta, certamente vai me detestar também, e quem odeia vai me odiar também. Então eu me baseio no South Park, né? Por quê? Vamos lá. Tem um episódio do South Park, cara, que se chama Vaca Ruiva. Eu recomendo todos vocês assistirem esse episódio do South Park. Vaca Ruiva, entendeu? O que eles fazem? Eles pegaram as 3 religiões. Olha só o que eles fizeram, cara. Tem 3 religiões, né? Os judeus, muçulmanos e cristãos, né? Nas 3 literaturas deles, tanto os judeus, muçulmanos e cristãos, como nós temos a Bíblia, os muçulmanos têm o Alcorão, os judeus têm a Bíblia deles também, que é diferente da nossa, tal. Para eles, o Jesus ainda não veio e tal. Eles vivem em outro calendário, inclusive. Então, tem algo em comum entre essas 3 literaturas, entre essas 3 religiões, que é o quê? Não é bem assim, tá? Eu quero que vocês entendam todo o contexto. Tanto em Apocalipse como na Bíblia, ou no Alcorão e na Bíblia do judeu, tem lá assim, que o fim começará a ficar próximo quando vier quando aparecer uma novilha vermelha, que seria uma vaca vermelha, vamos dizer assim, né? O fim estará próximo, tem mais ou menos essa mensagem, só que tem diversas interpretações, tá? Eu não sou teólogo, tá? Não sou teólogo, né? Não, eu já li a Bíblia inteira, já li também algumas partes do Alcorão, Bíblia judaica, eu já fui atrás de conhecimento, mas eu não sou teólogo, tá? Então eu não tô falando aqui como um pregador, tô falando o que eu vi, eu tô falando sobre o desenho, o que ele tem a nos falar. O desenho South Park, ele pegou isso em comum que essas 3 religiões têm, que é sobre a novilha vermelha. Tem passagem nas 3, tá? De que quando aparecer a novilha vermelha, o fim estará próximo, né? No caso, no caso na Bíblia, na nossa Bíblia, teria seria em Apocalipse, né? Mas vocês também precisam entender que a Bíblia, a nossa Bíblia, a Bíblia, tá? Ela já foi reescrita, já foi adaptada diversas vezes, tá? Então pode ser que alguma Bíblia que vocês estejam vendo não tenha menção sobre ela, mas também tenham noção que a Bíblia comum que vocês compram por aí, ela é resumo do resumo do resumo, porque a Bíblia mesmo, ela é um livro gigantesco, imenso. Entendeu? Então, vocês têm que ter noção que essa Bíblia que tem por aí, ela é resumo do resumo. Só quero que ninguém venha falar que eu tô falando coisa errada. Eu só quero que vocês entendam o seguinte: eu não sou teólogo e não tô falando como um pregador aqui. Eu tô falando sobre a sacada inteligente que o South Park fez. Só isso, tá?
Então eu não quero ninguém falando de religião, porque é um assunto chato isso aí. É um assunto que quando uma pessoa não entende, eu prefiro nem comentar. Então vamos pegar apenas a mensagem que o South Park trouxe. Então o South Park fez uma pegada bem interessante, cara. Esse episódio da Vaca Ruiva, vocês sabem que tem 4 personagens, né? Tem o Stan, o Stan que é judeu, o Cartman que é narcisista, o Kenny. Então tem os personagens aí, né? E vocês sabem que o Cartman, ele persegue muito o Stan, que é judeu, né? Então o Cartman, uma vez ele pintou... Não, foi engraçado demais, cara. Ele pintou uma vaca de vermelho, o Cartman. Ele pintou essa vaca de vermelho e depois, pra tirar sarro do Stan, ele chegou e falou: Ó, Stan, você tem razão, cara. Você sempre falou a verdade, eu duvidei de você. Aí ele: O que você tá falando? Vem ver, vem ver. Aí ele pegou lá, mostrou a vaca que ele pintou de vermelho. Aí o Stan, sem entender nada, falou: Por que você tá fazendo isso, cara? Ele falou: Tá vendo, cara? Eu sempre soube que você tá dizendo a verdade. Olha essa vaca vermelha, ela realmente existe, né? Aí tudo bem. Aí, né, foi só uma zoeira. Aí no desenho, no dia seguinte começou a aparecer repórteres, vários lugares, judeus, muçulmanos e cristãos, todo mundo indo pra essa vaca. Aí tipo assim, você como um nome não ia entender nada o que aconteceu, nada. Mas o que acontece? Muitas pessoas começam a se matar, né, quando vê essa vaca, os jornalistas dos países do mundo inteiro, né? Aí tá lá aparecendo o jornal e o pessoal vai se matando. O nome não vai entender nada do que tá acontecendo. Nada. Né? Não tá entendendo nada. O pessoal tá se matando, ninguém entende. Aí depois até o Sten fala: até a piada mais sem graça tem prejuízo, Cartman. Aí ele falou: Não, cara, tô falando sério, olha a vaca ali. Aí de repente, de um dia para o outro, as 3 religiões, os judeus, muçulmanos e cristãos, estavam brigando por essa vaca. Eles estavam brigando por essa vaca, simplesmente por essa vaca, porque essa vaca ela tem nas 3 literaturas, né? Aí esses 3, que é os judeus, muçulmanos e cristãos, eles queriam até fazer uma guerra para ter posse da vaca. E o engraçado é que chega até o momento lá que eles entram no lugar para se planejar como eles vão se matar. Aí os muçulmanos começam falando: Tá, os cristãos não podem usar armamento nuclear. Aí o cara lá da ONU marca: Tudo bem, cristãos sem usar armamento nuclear. Aí, tipo assim, você vai entendendo. Tem tudo isso, né? Eles querem se matar por causa da vaca, né? Que é exatamente quase o que tá acontecendo agora, né? Vocês podem ver lá que tá tendo. Hoje tá tendo guerra por causa de terras, vocês sabem, né? Eles falam que é petróleo. Quer dizer, eles falam que é terra, mas é porque a terra tem petróleo, né? Aí certas religiões aí, como por exemplo a de Israel mesmo, tá dizendo que certo lugar pertence a eles porque tá na literatura deles, né? Que é basicamente isso que a tática que o South Park quis fazer. A vaca não tem nas 3 literaturas, então hoje em dia, por exemplo, a guerra atual tá tendo porque eles estão brigando por causa de terra, porque certos líderes religiosos estão dizendo que tal lugar é deles porque tá na literatura deles, né? Então eles fizeram mais ou menos essa alusão, tá? Aí o que acontece? Foi no decorrer aí chegou um momento que um deles começou a pensar: gente, a gente tá querendo se matar por causa de uma vaca, né? Lá no South Park. Então, aí eles falam: por que nós 3 não matamos logo essa vaca de uma vez? Aí eles vão lá e fez: é isso mesmo, vamos matar essa vaca e nós 3 fazemos as pazes aqui. Cara, é que assim, véio, vocês precisam entender. Igual que eu falo, o nome não vai entender isso, mas eu consegui entender. Aí ok, aí eles mataram a vaca. Aí nisso que eles mataram a vaca, esses 3 fizeram as pazes. Os judeus, muçulmanos e cristãos fizeram as pazes, ainda sabe aonde? Fazendo um show do Van Halen. Cara, é por isso que eu falo que o South Park é foda. Aí apareceu lá todos os jornais do mundo falando: pela primeira vez, judeus, muçulmanos e cristãos estão unidos aqui, fazendo a paz aqui. Eles estão curtindo o show do Van Halen. Aí aparece lá, nossa, cara. Aí eu assistindo aquilo, quando eu assisti isso, eu fiquei gelado. Eu falei: meu, por que ninguém mata? Porque era pra esses caras estar presos. Os criadores do South Park era pra eles estar presos. Olha o que eles estão fazendo.
Eu fiquei pensando assim, olha, cara, eles não têm medo de mostrar uma coisa dessa, mas agora eu entendo o porquê. Ninguém entendeu, e talvez muitos de vocês não estão entendendo o que eu acabei de falar aqui. Por quê? Porque South Park é um desenho de esquizoide. Você tem que entender o que a pessoa está querendo dizer. O que basicamente South Park está querendo dizer é que essas três religiões se matam por besteira, praticamente. Né? É isso que o South Park está querendo dizer. Que tem três religiões querendo se matar por causa de terra, que eles dizem que está na literatura deles, e um dia pode surgir essa vaca, porque essa vaca vermelha, essa novilha vermelha, ela está nas três literaturas. Então, o que o South Park está querendo dizer também, está querendo dizer que se supostamente um dia essa tal novilha aparecer, esses três vão se matar por causa dessa novilha. É praticamente isso que o South Park quer dizer. Só que o nome não vai entender isso, a pessoa comum não vai entender isso. A pessoa vai assistir aquilo e vai achar engraçado. E a parte que é mais engraçada disso tudo, que é o que eu acho que é o que o nome vai entender, é quando os três fazem as pazes. É quando os três lá estão fazendo as pazes, entendeu? Aí é engraçado. É engraçado você ver as três religiões que se odeiam fazendo as pazes em um show do Van Halen, que é uma banda de rock, entendeu? Aí vai decorrendo o episódio lá e tal. Aí, beleza, tem um episódio, ocorreu o episódio e tal, vai. Aí o Cartman, ele até ameaça uma coisa muito da hora, né? O Cartman, ele ameaça o que acontece? O Stan, ele sempre quis que tivesse essa paz entre essas três religiões, porque ele é um judeu, né? O Stan. Então, o Stan, ele ficou muito feliz quando viu as três religiões fazendo as pazes, né? O Stan lá, o personagem. Aí o Cartman, como é um desgraçado, o Cartman é foda, o Cartman que pintou a vaca, ele fala pro Stan, você deve saber que isso que eu fiz foi uma mentira, né? Você deve saber que fui eu que pintei a vaca, né? Aí o Stan, eu sei, Cartman, eu sei que foi você, mas tá tudo bem, veja, tá todo mundo em paz. Aí o Cartman, como é um sacana, fala, não, isso é errado, você não sempre diz que devemos falar a verdade? Eu vou falar a verdade. Cara, eu quero que vocês pensem isso, cara. Se você é um esquizoide, você tá entendendo o que eu tô falando aqui. Quem é esquizoide, quem só tá até aqui agora é quem é esquizoide. Os nomes já saíram desse vídeo, entendeu? Então, entenda que o Stan, ele sempre foi alguém que fez tudo certo, entendeu? Sempre foi um judeu que quis ser certinho e tal. E na hora que o Cartman fala, eu preciso contar pra todo mundo a verdade, o Stan não gostou. Falou, não, pode deixar, você não vê que tá tudo certo, tá todo mundo em paz. Aí ele fala, mas o Cartman, como é um desgraçado, vai lá e fala, mas eu tenho que falar a verdade. Aí o Stan, não fale a verdade. Aí o Cartman, né, psicopata, vocês sabem que o Cartman é psicopata, né? Quem assiste South Park deve saber. E vocês podem ver que o Cartman, ele sempre manipula todo mundo, todos os personagens no desenho. Né? Olha só como o South Park é desenho de esquizoide, até isso ele te explica. Ele te mostra que tem um psicopata no seu meio, que é o Cartman. Né? Então o Cartman, ele fala, tá bom, eu não vou contar pra ninguém sobre isso, mas você vai ter que deixar eu, né? O Cartman zoa demais ali o Stan, eu não posso falar o que ele realmente faz, mas ele faz diversas coisas, né? Aí tudo bem, aí vai decorrendo o episódio, eu rachando de rir, mas também tremendo de medo com uma coisa dessa que eu tava vendo, entendeu? Porque, cara, isso é louco, cara. Se aparece uma coisa dessa, eu acho que quem entender, se alguém entender, vai querer matar esses caras que fizeram o South Park, cara. Só que é aquilo, ninguém entende. Eles estão protegidos porque ninguém entende. Né? Até eles fazem tudo, os criadores do South Park fazem tudo propositalmente para que eles tenham um jeito, eles têm um código de linguagem, os criadores do South Park, que quem é esquizoide entende, quem é enorme só vai dar risada. E também tem os outros também, como é um desenho assim 100% sátiro, com palavrões muito pesados, tem até, nossa, tem score, tem sketch, tem um monte de coisa, tem gore no South Park. E é claro que também tem um público que detesta. Só que o público que detesta, ele só vai falar que odeia o desenho exatamente por causa disso. Ele vai falar, não, eu odeio esse desenho porque ele tem muito palavrão e tem gore. Né? Tem gore e tem sketch, né? Que o South Park é cheio disso. Então, a pessoa que detesta o South Park odeia sem saber o porquê tá odiando. O Norm, ele só vai dar risada porque ele vai achar apenas engraçado. E o esquizoide vai assistir aquilo e vai falar, meu Deus, como eles têm coragem de falar isso.
né? Então, é basicamente isso, né? O desenho de South Park. Então, ele é feito bem nessa proporção. Ele separa o público dele. Então, vamos imaginar que todos esses jornalistas, essas pesquisas que nos odeiam, a boa parte deles são nomes, claro, né? São nomes que acham que o nosso discurso é só contra dignismo. É só isso que eles acham. Olha o que o Coruja trouxe. Olha a informação que o Coruja trouxe pra você falar que o nosso discurso é só falar de digníssima, cara. A gente nem fala disso direito. Eu sequer falo disso nos meus vídeos. Nos meus vídeos eu falo mais sobre o mercado de trabalho. Mas se você falou uma vez, uma só vezinha, de algo que você acha que as digníssimas faz errado, é o suficiente para o nome entender que é um material, que é um material de discurso, que não é nada disso, né? Aí também tem lá as digníssimas, que são o pessoal que odeia South Park, que eu quero fazer essa alusão. Imagina que as digníssimas que detestam o nosso conteúdo, elas odeiam pelo mesmo motivo que as pessoas que odeiam South Park odeiam South Park. Elas falam, é só hater, é só cara com discurso disso, só cara com discurso aquilo. Então, imagina que o nosso discurso aqui, a nossa comunidade, ela é igualzinho ao South Park. Então, a gente separa em quatro pessoas, né? Então, imagina que o South Park, ele tem esse tipo de comunicação. Que se você observar bem, assim, o Danilo Gentili tinha uma frase que eu concordava com ele, que ele falava o seguinte: sabe por que não me prenderam até hoje? Porque tudo que eu falo é apenas uma piada. Só que o problema do Danilo Gentili é que o pessoal entende a piada dele. Entende, o pessoal consegue entender a piada dele. Por isso que algumas vezes algumas vezes o tiro saiu pela culatra lá dele, né? Ele já tomou processo, ele já tomou um tiro pela culatra. Por quê? Porque a piada dele o pessoal entende. Só que a piada do South Park, o pessoal não entende. E o South Park tá falando de coisa séria, tá zoando os muçulmanos, cara. Entendeu? Só que ninguém entende. Ninguém entende. O pessoal vai ver aquilo e vai achar engraçado. Ou vai odiar ou achar engraçado. E eu sempre mostro esse episódio para alguém que eu conheço. Sempre mostro. Ninguém entende. De 100 pessoas que eu mostro, apenas 4 entenderam. E esses 4 são os meus amigos. São os meus amigos de verdade, porque eles entendem. Eles conseguiram entender o que o episódio quer dizer. Então, esses servem para ser meus amigos. Porque eu acho que só dá para você classificar como amigo alguém que te entende. Se for alguém que não te entende, um bonobo, não dá pra você classificar como amigo, entendeu? Então, de 100 pessoas que eu conheci, 300 pessoas que eu conheci, apenas 4 pessoas entenderam esse desenho. Por quê? Porque, pra vocês verem como tem pouco esquizoide no mundo. O esquizoide não é pra existir, nós somos um bug, entendeu? Então, eu quero que vocês imaginem que quando vocês pegam algo como South Park, né, algo como a nossa comunidade, nós usamos muito códigos para comunicar entre nós. Nós utilizamos códigos, comunicamos entre nós aqui, e um vai entender o outro. Tem muito que, por exemplo, eu entendo o Coruja, mas tem muita gente que não vai entender o Coruja. Tem gente que não entende. Tem gente que não entende nada que o Coruja fala. Esse vídeo do esquizoide, muita gente não entendeu. E muitos de vocês não vão estar entendendo o que eu tô falando aqui. E eu entendo que não vai entender. Porque não é pra todo mundo. Tem coisa que não é pra todo mundo. Entendeu? Tem coisa que você vai entender e tem coisa que você não vai entender. Então, o South Park, ele é só um exemplo disso. Tem vários outros desenhos. Tem a série 2 Homens e Meio também. A série 2 Homens e Meio é outra série que é pra esquizoide. Ela mostra o que aconteceu com a geração X. Ela mostra o tanto de separação que teve e mostra isso em forma de piada. E o que o nome, quando assiste 2 Homens e Meio, ele apenas acha engraçado. Só isso. Ele acha engraçado, mas o esquizoide, quando assiste 2 Homens e Meio, entende tudo, entende todo o contexto. O esquizoide, quando assiste 2 Homens e Meio, ele fala, ó lá, tá vendo, ó? A geração X se separou, o divórcio ficou fácil. Então, novamente, 2 Homens e Meio é igual ao South Park. Só que o South Park, cara, ele é de extremo, ele é de um nível muito grande. Tem um episódio do South Park também, que eles são forçados a ler um livro, né? E o professor, pra fazer eles ler o livro, fala que tem violência no livro. Só que era um livro educativo. Aí os 4 personagens lá, o Cartman e o Stan, detestaram esse livro. Eles falaram, cara, então vamos escrever o nosso próprio livro aqui. Então eles foram lá e escreveram o próprio livro deles. E o livro deles é só de sketch e gore. Só de sketch e gore.
Aí o que acontece? Eles escondem esse livro pra ninguém ver. Aí a mãe do Sten lá acha esse livro. Ela acha esse livro, lê o livro e ela começa a vomitar lendo o livro. Aí ela fala: Nossa, esse livro é bom. Cara, é incrível como o South Park faz esse código de linguagem dele, né? Aí ela mostra esse livro pro marido dela, aí esse marido mostra pros amigos, aí todo mundo fica sabendo desse livro. Aí esse livro vai parar no jornal. Aí depois os meninos lá, os personagens viram que descobriram o livro deles. Aí eles falaram: Porra, a gente vai tá ferrado se alguém descobrir que foi a gente. Vamos falar que foi o Butters, né? Vamos falar que foi o Butters. Sempre sobra pro Butters na série, né? Aí eles falam: Butters, olha, mano, o Cartman é tão psicopata. Cara, ele é um exemplo de psicopata. Ele chega no Butters e fala: Butters, você escreveu um livro. Aí o Butters: Eu escrevi? Sim, você escreveu um livro e você tem que falar pra todo mundo que foi você que escreveu. Aí tudo bem, aí vai decorrer. Aí o Butters fala que foi ele, o Cartman, como um bom psicopata, induz ele a falar que foi ele mesmo. Aí no final lá decorre a série, só que o que acontece? O livro, que era pra ser, né, que era pra ser um absurdo, o pessoal gostou tanto desse livro, que fala sobre Sketch and Gore, né, que acho que é a Sora Sadomita, alguma coisa assim, muito louco. Aí o que acontece? Aí o pessoal, aí vai lá, como se fala? Vai diretoria de livro, né, que gostou do livro e quer publicar. Aí vai lá no Butters, né, e fala: Ó, Butters, parabéns por esse livro que você escreveu. Muita gente gostou, encontrou um novo significado sobre esse livro. Esse livro mudou a vida das pessoas. Mano, South Park é incrível, cara. Aí o Butters, sem entender nada, fala: Fui eu que escrevi o livro mesmo, vou escrever mais um. Aí depois os personagens lá, o Sten e o Cartman, eles ficam putos, né? Porque eles esperavam que o livro fosse ferrar com eles. Mas não, o livro foi bem recebido. Aí depois eles queriam falar que foram eles que escreveram o livro. Mas aí todo mundo fala: Não, Cartman, pode deixar. A gente já sabe que foi o Butters que escreveu o livro. Não tem problema. Não. Aí vai decorrendo a série. Aí depois o Butters escreve um outro livro com mais esgore ainda, com sketch. Aí o pessoal começa a adorar esse livro. Aí o engraçado, cara, olha só como o South Park é, cara. Aí chega uma parte lá que vai na política, esse livro vai pra política. Aí começa a ter os conservadores e os progressistas começam a brigar, achando que esse livro da Sora Sadomita queria. Os progressistas falavam, ela lutava contra o patriarcado, né? Era isso que os progressistas falavam. Aí os conservadores falavam, nada disso. A Sora Sadomita, ela era a favor do conservadorismo. Aí, tipo assim, os progressistas e os conservadores brigando por um livro que foi feito de zoeira. Aí depois os personagens vão lá, os criadores do livro começam a falar, gente, a gente escreveu esse livro só para ser uma piada, não tem significado nesse livro, né? Mas como vocês podem ver, os progressistas e os conservadores encontraram significado nisso, que é exatamente o que acontece aqui, né? Às vezes a gente vê a Rede Globo vai lá para uma obra de arte e começa a falar que tal pessoa esculpiu. Eu vi esses dias mesmo, né? Eu tava passando na Globo lá falando que tal pessoa esculpiu a arte porque era contra o patriarcado, um negócio que nem se falava sobre isso naquela época. Tipo assim, o pessoal começa a encontrar significado em coisa que não tem significado. Né? E é isso que o South Park mostrou nesse episódio. Nossa, espetacular esse episódio, cara. Então, é por isso que eu elogio muito o South Park, cara. Porque o South Park, ele mostra o absurdo da sociedade em forma de piada. E esquizoide entende o que ele está falando. O Norm não entende, só dá risada. É só isso que o Norm vai fazer. O Norm só vai rir. Não, eu sempre até quando eu vejo uma pessoa que assistiu South Park, eu falo, o que você entendeu desse episódio? Aí o cara, só achei engraçado, é muito engraçado eles fazerem um livro ali sobre palavrão. Mas não é isso. O que o South Park tá querendo mostrar é o pessoal brigando em busca de significado pra coisa que não tem significado, que foi feito só pra ser uma piada, foi feito de qualquer jeito, o pessoal encontra significado naquilo. Então, assim, é show de bola, cara. É show de bola. Eu acho que eu sempre falo pra todo mundo, cara, eu classifico minha amizade assim. Pra pessoa poder ser meu amigo, tem que assistir South Park, cara. E tem que entender South Park. Então, eu separo essas 4 pessoas através disso. E é claro que o psicopata, se estiver no meio, ele sempre vai dar um jeito de tirar o dele da reta, né? É incrível isso. E eu encontrei um guri esses dias aí,
ele é músico e editor de vídeo, é RN2. Eu vou deixar aí o Spotify e o canal dele. Ele é um artista de música que ele faz música de anime, rap de anime, e eu adoro, né? E eu acho que a maioria de vocês gostem também. Então eu vou estar deixando aqui o trabalho dele, porque eu fiz uma mentoria para ele, tá? Para esse RN2 aqui, eu vou estar deixando aqui o material dele. Eu fiz uma mentoria para ele e foi bem bacana. Gostei, passei, ensinei ele a criar. Ele já tem o perfil dele, mas eu já encontrei encontrei o que ele precisava para melhorar o perfil dele. Dei novas soluções para ele, então eu vou estar deixando aqui o material dele. Ele faz música no Spotify, música de rap de anime, eu curti bastante o material dele. Então, pessoal, eu vou estar deixando aqui o Spotify dele, o canal no YouTube dele, o Instagram dele. Seguem ele e curtam o material do cara. É bem legal, cara. Eu curto demais esse tipo de música anime, tipo 7 minutos. Só que o dele aqui é bem legal. E eu passei pra ele, eu mostrei pra ele o Smasher, né? Que é um outro produtor de música aí, que ele fez a acelerada, que foi até pro Fortnite. Eu falei pra ele, cara, você vai ter que imitar esse cara aqui, porque ele fazia música longa, né? E esse público que ele quer é um público que só escuta música de 1 minuto. Eu já fui na mentoria, já fui explicando tudo isso aí pra ele. Então acabei fazendo, né, o cara encontrar um novo rumo aí pra ele começar a trabalhar. E bem legal, cara, bem legal ver que os guri mais novos aí que eu tô dando mentoria, a maioria tá abrindo o próprio negócio deles, estão saindo da CLT. Parabéns pra vocês aí, vocês que são mais novos aí, vocês estão saindo desse sistema nojento que é a CLT, né? E pra você que quer, você que quer uma mentoria, você que quer montar um negócio, criar um negócio seu, você é um padeiro, fez um bolo, quer vender bolo aí na sua própria casa, tira uma foto, quer fazer um perfil profissional, quer aprender a criar no Google Meu Negócio, meu e-mail tá aí para você me chamar, eu vou te dar uma mentoria, uma call, vou te ensinar tudo certinho. É por call que eu ensino, eu não vendo curso nem nada, eu pego na sua mão e te ensino tudo que você tem que aprender a fazer. Então, se você quer uma mentoria, tá aí o meu e-mail. Me mande aí no assunto Quer Empreender, que eu estou atendendo um pessoal aí. Tá bem bacana as minhas mentorias. Eu tô gostando de ver esse público que tá entrando. Bem, bem legal aí vocês que estão saindo dessa coisa nojenta que é a CLT. Então, me mandem aí o e-mail caso vocês queiram uma mentoria. E acompanhe aí o material aí do garoto aí. Ele assiste aqui o canal, eu dei a mentoria para ele. Ele faz músicas bem interessantes aí. Ele é editor de vídeo também. Se vocês quiserem, entrem em contato com ele. Eu vou estar deixando tudo aí. Mandem, se vocês precisarem de uma edição de vídeo, edição de áudio, mandem uma mensagem aí pro garoto aí. Ele faz aí esses vídeos. Inclusive, eu tava fazendo uma parceria com a Growth no meu outro perfil. Nada a ver com aqui, tá? Nada a ver com aqui. Mas eu tava fazendo uma parceria que eu ia editar vídeo para eles, mas eu falei que eu também faço site. Aí a Growth acabou percebendo que eu tenho mais habilidade para fazer site do que fazer vídeo. Então, aquela oportunidade de vídeo que eu ia pegar, eu acabei mandando aí pro guri. É isso que eu faço na mentoria também. Eu acabo, todas as oportunidades que eu vejo, eu passo para vocês. E vou estar deixando aqui uma vaga, que foi um colega meu que mandou uma vaga, tá? Para vocês verem como eu dou coisa de graça aqui, hein? É de graça que vocês estão ganhando, hein? Tem uma vaga aí de editor editor de social media que eles estão precisando. Se alguém trabalha com isso, se candidata aí na vaga do meu colega aí, que ele tá precisando de alguém para trabalhar, tá? Então, vão aí, é interessante, vocês vão fazer isso na casa de vocês não vão na empresa deles, um bom motivo para vocês saírem do CLT. Agora, se vocês não sabem ser social media, compra uma mentoria minha aí que eu vou te passar os cursos certinho lá da Udemy. Eu vou te ensinar tudo, mas o curso que eu vou te passar é se caso você não tiver nada. Você tá do zero, você vai ter que estudar, cara. Você tá do zero, não sabe o que fazer, aí você vai ter que fazer uns cursinhos. Agora você que já sabe fazer alguma coisa, você que já é um padeiro, já é um eletricista, aí não, aí aqui eu já vou te mostrar já vou criar o Instagram junto com você no Ao Vivo em Cores, certo? Então me mandem aí o e-mail. Se você quer mandar seu relato pra gente rir da vida do Beta, manda aí pra gente rir da vida do Beta aí. E a colaboração do Pix hoje que alguém me mandou foi o tal do Roberto, me mandou um Pix de R$2 pra mim dar a mensagem que eu tô começando a fazer com vocês aqui, a mensagem final, né? Ele só me mandou aqui: Iago, quem é o seu Luiz?
Só isso que o cara mandou. Quem tem algum Iago que assiste aqui? Iago, explica aí pra gente quem é esse tal do seu Luiz aí. Coloca aí, porque eu particularmente não entendi. Eu não sei por que o cara me enviou um pix desse só pra me mandar essa mensagem. Não sei se ele tá querendo te zoar. E sem nome de digníssima, tá, pessoal? Então diga aí, Iago, quem é o seu Luiz? E galera, quem joga aí Fortnite, tá? Eu jogo Fortnite. Eu tô querendo montar uma squad aí. Tô querendo montar uma squad aí pra gente meter bala em todo mundo. O Fortnite vai abrir campeonatos aí. Quem é bom no Fortnite, eu vou deixar meu nick aí do Fortnite pra vocês me adicionar. Vamos jogar Fortnite aí. Vamos meter bala no pessoal aí. Então é isso aí, pessoal. E eu tenho também o meu canal aí, o secundário. Tem o meu canal secundário. Caso esse daqui cair, se inscrevam nesse outro canal aí. E tem um canal no Telegram também que eu deixei um jogo lá, então aí pra quem gosta, pra você criar sua waifu, entra aí no canal no Telegram, é pago, tá? Eu deixei pago pra não entrar qualquer um. E, e quem quiser um e-book aí que eu ensino a anunciar no Meta, você vai ler esse e-book e no e-book eu vou te ensinar passo a passo do zero, tá lá escrito no e-book como é que você vai anunciar no Meta, se você vende alguma coisa, você pode usar o Meta para vender, sem precisar do Mercado Livre. Então é isso aí, pessoal, materiais estão aí, acompanhem esse garoto aí, esse músico aí, ele é editor de vídeo também, se vocês precisarem aí dos serviços dele aí, o cara é bom, ele faz música, tá? Se vocês precisarem de DJ também, vai fazer uma festa, ele tá aí, entendeu? Vou deixar todos os materiais dele aí, tá? E é isso aí, pessoal, até a próxima.